pessoal, nós estamos aqui no segundo Clássicos Brasil e nós vamos trazer para vocês uma matéria muito especial. Aliás, o evento trata-se do comemorativo de 40 anos do Copersucar e a gente vai trazer uma entrevista exclusiva com o Ilcinho Fittipaldi. E a gente vai conversar com o organizador José Ricardo, segunda edição dos Clássicos Brasil. Como é que é toda essa batalha, além de montar um evento dessa grandeza, juntar somente os nacionais? Não é fácil, realmente é uma batalha, primeiro para montar o evento e segundo para realmente conseguir angariar os carros a nível Brasil. Nesse ano a gente teve 10 carros que vieram de Brasília, 2 carros de Itajaí, carros do Rio de Janeiro, então realmente a gente vai batalhando Brasil afora aí. E sem contar a homenagem feita aos 40 anos da escuderia Fittipaldi, que não pode faltar na nossa história. De jeito nenhum, na verdade nós do Clássicos Brasil estamos tendo o privilégio de fazer essa homenagem pro Fittipaldi FD01, né? A equipe Fittipaldi, que a primeira aparição do carro foi em agosto de 75, então nada muito mais que merecido para o carro estar comemorando conosco aqui. Uma parte do nosso orgulho automobilístico, a construção de uma equipe de Fórmula 1 homenageado no mundo do antigo automobilismo, é muito importante. E a gente tem que agradecer a iniciativa como a sua de montar um evento e trazer toda a história e tradição do nosso país, que tanto nos orgulha. O pessoal às vezes fala, poxa, mas a indústria brasileira e tal. Nós temos grandes projetistas trabalhando nas maiores marcas do mundo, todos brasileiros. Em todo mundo a gente tem vários projetistas trabalhando no mundo inteiro, como você falou, e o brasileiro ele é muito criativo, né? Então você vê aqui o que a gente tem de carros nacionais aqui desenhados por brasileiros, então a gente tem aqui uma imensidão de pessoas que são aptas a estar em qualquer lugar do mundo. E você vê os carros da década de 60 e 70, a gente não tinha dinheiro para fazer os carros, mas tínhamos grandes designers que poderiam desenhar os carros, e aí sim algumas pessoas se aventuraram a fazer, como é o caso do Democrata, né? E o evento Clássicos Brasil já está fincado no calendário da cidade de São Paulo? Está fincado no calendário, ainda não é oficial, eu só falo que ele está fincado quando realmente ele é oficial. Então nós estamos a caminho a primeira edição a gente mostrou uma parte da história da nossa indústria. No segundo ano mantemos o mesmo padrão de entrega para o evento, então agora eu acho que a prefeitura começa a nos dar mais credibilidade, né? Então eu acho que para o próximo ano, se Deus quiser, a gente vai estar no calendário oficial da cidade. E pode contar com a gente. E um recado aí aos nossos governantes: vamos apoiar a nossa cultura, a nossa história. Todos precisam conhecer tudo o que aconteceu no nosso país. Bom, pessoal, e no segundo Clássicos Brasil,
nada mais justo do que uma edição comemorativa dos 40 anos da equipe Copersucar, da escuderia Copersucar, e a gente vai conversar um pouquinho com o Ilcinho Fittipaldi, um ícone do nosso automobilismo e também um empreendedor na época, colocando uma equipe brasileira na Fórmula 1. Como é que foi toda essa trajetória, Ilcinho? Bom, a ideia começou uns 3 anos antes, eu conversando com o Emerson, e a nossa intenção seria que a gente tivesse a equipe de Fórmula 1 quando a gente parasse de correr. E daí veio a ideia, vamos construir o carro aqui no Brasil. Para construir no Brasil precisávamos saber se tínhamos materiais especiais que esse carro exige, e tinham todos aqui, parte deles a Embraer tinha, e a Embraer nos deu uma mão muito grande, como a Copersucar, que foi o nosso patrocinador durante 4 anos. Aí começamos a construir o carro, montamos a equipe e ficamos na Fórmula 1 8 anos. E tiveram resultados de expressão. Andou, inclusive, na pontuação de campeonato acima da McLaren. Andamos no nosso 4º ano, nós chegamos na frente da Ferrari e da McLaren no Campeonato do Mundo de Construtores, né? No Rio de Janeiro chegamos em 2º lugar. Em Long Beach, Estados Unidos, chegamos em 3º lugar. Tivemos alguns segundos e terceiros durante o tempo que existia a equipe. E hoje, qual a emoção de sentir esse motor roncar novamente, Wilson? É o máximo, né? A hora que você liga o carro, funciona o motor. Vem aquele filme na cabeça, né, de tudo como aconteceu, de que jeito foi, e eu acho que valeu o esforço. Infelizmente nós não fomos bem compreendidos pela imprensa não especializada, mas a vida é assim, tem que tocar para frente. Se tivesse uma chance, faria tudo outra vez. E são pessoas como você que trouxe, além da família Fittipaldi no automobilismo, esse empreendedorismo de colocar uma equipe, uma escuderia brasileira no maior campeonato de velocidade do mundo, que é um grande orgulho para nós. Agora uma perguntinha, faria tudo de novo, Wilcinho? Faria tudo novamente. E se tivesse um replay, você corrigiria os erros, porque aconteceram também erros. Mas, como eu já disse, a vida é assim mesmo e você tem que viver o futuro. O passado é o passado, fica e não se modifica mais. E o futuro, você tem chance de fazer coisas melhores. Com toda certeza. Obrigado, Wilson, e parabéns pela comemoração dos 40 anos da escuderia Copersucar. Aí, galera, segura no freio que o Hot Garage já volta. Aí, galera, acelera que o Hot Garage tá de volta.
Bom, nós estamos aqui com o Paulo Mostardeiro, vice-presidente do Veteran Car de Brasília, que trouxe aí uma carreta recheada de preciosidades, Paulo. Exatamente. Nós trouxemos, na verdade, 12 carros na carreta e algumas preciosidades, como o Fúria Alfa, que foi do Pedro Vito Delamare, o Mark I, que é aquele um amarelo que está ali, que é uma recriação. Esse carro, na verdade, ele teve um acidente em Petrópolis e ele se destruiu, mas sobraram algumas peças, então ele foi reconstruído em homenagem à equipe Willys, né? Mas trouxemos também alguns carros muito interessantes, como o Malzone, um Puma 68, alguns Interlagos, SP2, enfim, uns carros bastante interessantes. E a gente vê que o que se mais sente falta hoje, principalmente nessa parte do antigo automobilismo no nosso país, é um grande museu. Nós temos aí preciosidades no Brasil inteiro e podia ter um espaço centralizado para que nossa população pudesse participar e ter mais interatividade. Olha, em Brasília nós temos 2 museus. O Museu do Veteran Car Brasília, que funciona num espaço histórico de Brasília, que é o Museu Vivo da Memória Candanga. O Museu Vivo da Memória Candanga é o último, vamos dizer assim, sítio arqueológico da fundação da cidade. Ele ainda guarda as construções de madeira. Ali funcionou o Hospital JK, que foi o primeiro hospital de Brasília, e as construções estão exatamente como eram em 1956, quando começou a construção da cidade. Para não dizer que não é o único, o Catetinho ainda é mantido, mas o nosso tem muito mais prédios do que o Catetinho, que tem um só. E temos também um outro museu em Brasília, mas lamentavelmente ele está fechado por conta de uma disputa pelo local, que é o Museu da Memória do Transporte. Realmente o Brasil precisa dar mais ênfase à memória do antigo mobilismo. Porque nós temos grandes histórias, grandes marcas e grandes construtores empreendedores. Exato. Que todo mundo deve conhecer a história e se espelhar muito, porque se hoje a gente anda com esses alta tecnologia, essas coisas modernas de última geração, onde você precisa entender muito de informática para arrumar o carro, vieram tudo desses carros e dessas personalidades. É verdade. Olha, eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, por que você coleciona carro antigo? Eu digo, olha, é para que as futuras gerações possam conhecer os carros que seus avós e bisavós andaram. Uma coisa é você andar hoje num carro que praticamente estaciona sozinho, anda sozinho, e outra coisa é andar num Gordini, que tinha freio a tambor e demorava a frear, enfim, o motor esquentava, enfim, para as pessoas conhecerem as diferenças daqueles carros do passado para essas maravilhas que nós temos hoje. Mas as maravilhas existem porque existiram os carros do passado, né? Exatamente. Para se entender o presente e tentar alcançar o futuro, você tem que conhecer a história do passado. Para isso, nós desenvolvemos tudo isso para vocês. E nós estamos com o Roberto Suga, presidente da Federação Brasileira de Veículos Antigos, FBVA. Roberto, segunda edição do Clássicos Brasil. A gente hoje está vendo aqui mais modelos nacionais. O primeiro evento não teve tanta diversidade assim. E qual a importância de ter um evento segmentado exclusivamente para a linha nacional? Bom, primeiro o desafio do organizador, né, José Ricardo de Oliveira, junto com o nosso clube federado, que é o Chrysler Clube do Brasil, organizar um evento somente de carros nacionais. Claro, a primeira edição foi um desafio fazer, mas já nessa edição você veja que nós temos participantes de Santa Catarina, nós temos participantes do Paraná, participantes do Rio de Janeiro e de Brasília, que veio com uma cegonha com grandes preciosidades nacionais, até porque Brasília sempre teve a tradição de ter no seu acervo do Veteran Car
de Brasília carros nacionais, né? E a gente entende que a Federação Brasileira de Veículos Antigos começa a entender que, assim como os outros países onde você tem um grande número de colecionadores, e o Brasil já numa expectativa de ter mais de 150 mil colecionadores, você obviamente começa a ter eventos segmentados, onde você tem eventos de todas as marcas, você tem eventos de todas as épocas, você tem eventos como o Encontro Nacional, que procura mostrar aquilo que é mais tradicional, mais raro, mais os veículos pré-guerra. E claro, pelo contingente de carros nacionais que nós temos, pela geração que hoje está com 30, 40, 50 anos, que viveu todo esse momento do fechamento da indústria da importação de automóveis e teve que se desenvolver uma indústria nacional, está aqui o exemplo, né? Essa geração é que está fazendo um trabalho de preservação do que é o veículo nacional. Então, ter um evento hoje relacionado ou exclusivo de carros nacionais é bem dentro do crescimento de toda a atividade do antigo mobilismo brasileiro. E a gente tem que levar em conta que foi uma gama de carros muito grande, tanto esportivo como de luxo, como veículos utilitários feitos no nosso país, que infelizmente amargou no esquecimento do nosso poder público sem incentivo nenhum, e a gente torce para que, quem sabe aí, entre uma turma de empreendedores e volte a indústria realmente automotiva brasileira, porque é de extrema importância. Todos os países que se lançam no seu desenvolvimento interno têm a sua indústria automobilística. Eu tive com o Cláudio Romme, participando da Assembleia Geral da FIVA, da Federação Internacional de Veículos Antigos, na Assembleia Geral lá na Polônia, e existem automóveis também que foram produzidos na época pela indústria polonesa. E a gente percebe que existe realmente um pouco de desleixo, um pouco talvez de esquecimento do poder público de poder apoiar a história da sua indústria, né? Bem que nós temos aqui as indústrias montadoras, algumas se preocupam com a história de toda a sua evolução dentro do mercado brasileiro, mas mais do que isso, o Brasil não teve só indústrias grandes multinacionais, nós tivemos os fora de série, que foram desafios de empreendedores que puderam desenvolver veículos de fibra de vidro, principalmente com esse material que era mais fácil moldar, com mecânica de veículos de multinacionais, mecânica de veículos das multinacionais, mas que nós temos aqui o design, o desenvolvimento, a criatividade, o empreendedorismo de pessoas que se dedicaram a fazer esses fora de série. E aqui é o exemplo, nós estamos aqui no Clássicos Brasil, mostrando exatamente o que houve de desafios de alguns loucos, né, taxados de loucos, outros empreendedores, que pensaram e desenvolveram produtos de design, de toda a criatividade brasileira. Com certeza. Vamos então frisar pelo menos 3 nomes: Anísio Campos, Tony Bianco e Amaral Gurgel, grandes empreendedores. Aliás, Tony Bianco que ainda está construindo um carro à mão com o nome da neta dele, e a gente pretende trazer isso ainda no nosso programa. Roberto, obrigado e parabéns pelo trabalho que a FBVA trazendo para os nossos telespectadores, para o nosso povo, a nossa cultura, a nossa história. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Momento Cultural Roda Livre. Hoje a matéria ela vai abordar sobre o DKV Sedan, inclusive sobre a curiosa porta suicida. E outra coisa muito bacana, gente, é o sistema Roda Livre dos DKVs. É algo que se assemelha um pouco aos câmbios semiautomáticos que a gente vê nos carros hoje em dia. Então uma coisa muito bacana que você, que é antigo mobilista, tem que conhecer. Então acompanha que a matéria vai ser muito legal. A DKV foi fundada em 1916. Com a Grande Depressão da época, ela se uniu a 3 outras empresas, que eram a Audi, a Roush e a Wanderer, ou Wanderer.
Essas 4 empresas deram origem à Auto Union. Por isso, o emblema da DKV mostra o seu brasão sustentado por 4 anéis, que representam a união dessas 4 empresas. Até hoje, a Audi utiliza esses anéis. No Brasil, não pronunciamos DKW. O carro ficou conhecido como DKV, pela sonoridade da letra W no país em que a fábrica foi fundada. A sigla DKV também possui algumas teorias ou significados e talvez a mais comum seja Das kleine Wunder, o que quer dizer a pequena maravilha. As linhas do DKV são muito bonitas e, apesar de desatualizadas, ele ainda chama muito a atenção por onde passa, por sua beleza, seus cromados e pelo som do seu motor, que é inconfundível. Algumas pessoas até o confundem com o Fusca, mas a diferença é enorme. Um dos meus amigos, Maurício Brancaleon, cometeu esse erro terrível ao chamar o DKV de Fusca, quando ele percebeu que o logo do Roda Livre tinha um pequeno carrinho. Trata-se de um carro confortável, de mecânica muito simples e confiável, e embora a alavanca de marchas esteja na coluna da direção, as mesmas nunca encavalam, pois não é um sistema baseado em varetas, e sim em cabos seletores. No Brasil, o DKV foi fabricado pela Vemag, que anteriormente fazia máquinas agrícolas. Sua produção teve início no ano de 1958, fabricando os modelos sedãs e também o simpático Jeep Candango, que era baseado no modelo original chamado de Munga, que servia às Forças Armadas em seu país de origem, ou seja, a Alemanha. O DKV, ele é um carro que originalmente foi desenhado na Alemanha e foi fabricado no Brasil, principalmente durante a década de 60, pela Vemag, uma empresa que então fazia máquinas agrícolas. O motor do DKV, por ser de 2 tempos, ele queima óleo e gasolina ao mesmo tempo. Por isso ele solta aquela famosa fumacinha azul, né? E tem aquele ronco que é fantástico. Esse, por exemplo, ele tem ainda, né? Porque é um dos primeiros modelos, a famosa porta suicida. Ela abre num sentido diferente daquele que a gente está acostumado hoje em dia. É um motor de 2 tempos, com 3 bobinas, com 3 cilindros, com 3 platinados. A gente costuma dizer que é o tritudo, ele tem um circuito para cada motor. Ele deixa uma reserva de potência, vamos dizer assim, se você tiver algum problema num fio de bobina, numa vela, numa bobina queimada, você ainda tem 2 cilindros funcionando, você vai chegar ao seu destino, vai chegar devagar, vai chegar, mas vai se arrastando, né? Um pouco, mas chega, você consegue não chegar. Fica na rua. Então era uma reserva tecnológica que eles tinham na época, né? Para você ter uma partida mais fácil, a próxima partida sua, quando você for paralisar o motor de um DKV, você acelera, sobe o giro, solta, desliga a chave e calca o motor até o final. Então isso já garante um pouquinho de gasolina na próxima. O motor de 46 HP, ele é tração dianteira. Depois de muito tempo, hoje chegou-se novamente à conclusão que a tração dianteira é o conceito, né, de eficiência, né, que não tem aquele túnel traseiro, não tem aquele inconveniente de ter aquele caroço no meio do assoalho, o que fazia na época o DKV ser um carro para 6 passageiros.
Bom, ele na época, ele foi anunciado o desempenho, velocidade máxima dele para 125 km, né? 125 horários. E coisa que a gente não faz hoje mais, um carro com quase 50 anos, né? Vamos tirar um pouco desse negócio de quanto corre, né? E vamos andar, aproveitar o que ele tem e sem forçar demais. Não é um carro que você viaja 90, 100 com tranquilidade. Tem o recurso da roda livre, que poucos conhecem. A roda livre é um recurso que você está em determinada marcha. Se você quiser manter, né, o embalo aerodinâmico do carro, você simplesmente solta o acelerador e ele vai levado pela força do arrasto, do peso, como se você desengatasse uma marcha. Como numa bicicleta, você para de pedalar, ela continua. Mas ele está desengatado na verdade ou não? Não, a marcha continua engatada, ele está livre como se estivesse desengatado, e se você quiser depois retomar numa subida, basta você tocar de leve o acelerador, sem mexer na alavanca de câmbio. É um recurso que até hoje não se viu aqui no Brasil, agora está aparecendo alguma coisa nesses semi-automáticos, alguma coisa. Mas o primeiro que aconteceu, o primeiro que chegou com essa tração e com essa roda livre foi o DKV. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado muito dessa matéria e no próximo programa tem mais. Um abraço, valeu!